Olá a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Todos vós aí desse lado que têm acompanhado ao longo deste programa que nós temos falado de inumeráveis coisas, situações e fatores que nos ajudam, nos proporcionam a vivermos uma vida saudável. Bem, hoje nós vamos falar de algo bastante interessante que nos ajuda a perceber quem nós somos, qual é a nossa funcionalidade, o que é que nós podemos fazer com a nossa vida para que nós possamos alcançar essa vida saudável. Bem, através deste exemplo, nós podemos perceber com mais clareza qual é o objetivo da nossa vida. Eu quero começar sobre as árvores. As árvores são extremamente essenciais à vida, muito importantes para vivermos uma vida saudável. As árvores são essenciais à vida e ao meio ambiente, porque elas produzem muitos benefícios, tais como o oxigênio, a madeira, resina, a cola, flores, pólen, frutos, sombra e por aí fora. Uma série de benefícios que as árvores, elas nos contribuem para nós vivermos uma vida saudável. Mas eu hoje quero mostrar que nós somos como árvores. Não sei se você já ouviu falar, mas é verdade. Nós somos como árvores. E Deus faz essa analogia da nossa vida com as árvores para que nós possamos entender e ser mais fácil tirar partido disso para nós vivermos uma vida saudável. Bem, nós encontramos em Salmos 1 que Deus diz assim: aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, medita dia e noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja bem, aqui Deus nos compara como uma árvore, e nós somos árvores, mas dependendo do que nós escolhemos para a nossa vida, nós é que vamos decidir se queremos ser boas árvores, que damos bons frutos, ou o inverso, ou o oposto. Todos nós queremos ser boas árvores. Então, hoje vou dar umas dicas para que nós possamos, então, ser essas árvores que damos bons frutos. E Deus diz até que tudo quanto fizermos, prosperaremos. Quando? Quando nós buscamos ter o prazer da nossa vida na palavra do Senhor. Quando nós meditamos na sua palavra, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós praticamos a sua palavra, ela nos irá dar direção para as nossas vidas, para que nós possamos prosperar. Então aqui diz que Deus compara a árvore como que sejam os ribeiros de águas. Deus compara a palavra como ribeiros de águas. Então, é a palavra que vai regar a árvore, porque a árvore, ela se alimenta através da raiz. Então, se nós nos alimentarmos da palavra diariamente, a palavra, ela irá regar a nossa vida. Ela irá regar as nossas raízes e nós iremos beber dessa água. Então aí nós não seremos árvores murchas. As nossas folhas não irão murchar. Nós iremos dar frutos, os nossos frutos não serão murchos nem podres. Deus diz que até quando tudo que nós fizermos, vamos prosperar. Então o segredo e a chave está na palavra de Deus. O segredo da vida é não vivermos para nós mesmos. E através desta analogia da árvore, nós entendemos com mais clareza esse princípio de vida. Ou seja, as raízes da nossa vida são os nossos fundamentos, a firmeza que nós temos, não é? Então, vamos dividir a nossa vida em três partes, a árvore em três partes. As raízes, não é? As raízes são para nós.
As folhas e as flores são para nós e para os outros, e os frutos são para os outros. Então nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos também para dar de nós aos outros, para abençoar, para alcançar a vida dos outros. Então as raízes, elas são o fundamento da nossa vida, onde nós nos alimentamos e é onde nós encontramos firmeza nos problemas da vida do dia a dia. As folhas e as flores, elas são a nossa aparência, se vai ser uma aparência agradável ou não. É para nós, mas também é para os outros desfrutarem, não é? As folhas é onde sai o oxigênio da árvore para desfrutar, para os outros vão desfrutar das folhas, da sombra, as flores, o pólen, não é? Porque através do pólen se faz o mel. E os frutos é para os outros. Os outros é que irão desfrutar dos nossos frutos. Quando damos frutos, não é para nós mesmos. Bem, na verdade, existem dois tipos de árvore. A árvore boa e a árvore má. A árvore boa, ela dá bons frutos e a árvore má, ela dá maus frutos. Por isso que Deus nos ensina que pelos frutos se conhece a árvore. Então, Jesus, certa vez, ele quis se alimentar da figueira, mas quando chegou perto da figueira, ela só tinha folhas e não tinha frutos. Então, ele se entristeceu com isso. Muitas vezes a nossa vida apenas tem folhas, apenas tem aparência, mas não tem frutos para alimentar e saciar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Acabamos por não ser úteis na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então Deus diz em Judas que existem árvores, também árvores más, árvores murchas, árvores infrutíferas e árvores mortas e desarraigadas, as quais nós não queremos ser. Nós queremos ser árvores boas que possam dar bons frutos. Que possamos ficar firmes nos dias das tempestades, na firmeza das nossas raízes, onde estão as nossas raízes, onde é que nós estamos a alimentar a nossa vida e a dar de beber às nossas raízes e às nossas vidas. Devemos ser produtivos para as pessoas que nos rodeiam. A árvore que não dá fruto ocupa espaço inutilmente. E a árvore que produz apenas folhas é para apenas a sua própria aparência, mas não podemos extrair nada dessa árvore, nem nos alimentarmos dessa árvore. Então, nós devemos analisar que tipo de árvores nós temos sido, porque isso contribui muito para nós vivermos uma vida saudável. Quando nós aprendemos que somos como árvores, como é que está a nossa estrutura, se temos alcançado a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E essa analogia nos ajuda bastante a ver com mais clareza qual é o sentido da vida. E em Jeremias 17, Deus diz que quando nós confiamos no Senhor, que somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que estendemos as nossas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa dar fruto. Veja, aqui o segredo da árvore, não deixar de dar fruto, não é? No tempo de sequidão, a sua folha fica verde, mesmo no tempo do calor, não é? Aqui todos estes benefícios, estes frutos, todas estas coisas boas, não é? As folhas não murcharem e a árvore ficar fresca e viçosa, mesmo em tempos difíceis, o segredo está em confiar no Senhor. Então, todos estes benefícios das árvores, eles irão contribuir e são extremamente importantes para vivermos uma vida saudável, quando nós confiamos no Senhor. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.